vocês? Vamos lá então, a mais um estudo aqui na Escola do Mestre para Mães. Nós estamos estudando sobre o tema relacionamentos, com base no capítulo 15 do Desejado de Todas as Nações. E na semana passada a gente começou o estudo, a gente viu como que começou o ministério de Jesus, como foi o reencontro de Jesus com a mãe dele, Maria, e como estava Maria, né, ali naquela festa, naquele evento social, quais eram os pensamentos, sentimentos, expectativas dela em relação ao filho, depois de algum tempo separada do filho, e que problema que surgiu ali naquela festa e qual que foi a reação de Maria e Jesus. E hoje a gente vai continuar o estudo com a pergunta 4 do nosso guia de estudo, como que foi o milagre de Jesus, propriamente dito. E esse milagre, o primeiro milagre de Jesus, está relatado lá em João, capítulo 2. A gente vai ver agora a partir do verso 5. Ali nos versos 5 a 10, tá uma descrição, né, de como foi esse milagre de Jesus. Então, a gente viu que Maria pediu ajuda de Jesus. E aí, em seguida, o que ela fez, né? Eu vou pedir para, se alguém tiver encontrado aí na Bíblia, poderia ler para a gente os versos 5 a 10, João 2, 5 a 10. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Obrigada, Joyce. Então, aí a gente viu que Maria tinha pedido a ajuda de Jesus, ela ficou na expectativa de que ele ajudasse. Jesus falou que não era a hora dele ainda, mas o que aconteceu? O que a gente viu aí, né? Bom, em primeiro lugar, a gente viu que Maria pediu ajuda, né? Então, já uma lição aí que a gente pode tirar, né? Quando a gente está precisando de ajuda, a gente precisa recorrer a Deus, né? A Jesus. Nós, como mães, temos muitas necessidades, né? E a cada dia a gente se depara com novos desafios na maternidade. E a gente precisa fazer como Maria, né? Recorrer à ajuda de Jesus, perseverar na oração, ser bem específica nos nossos pedidos, né? E, e aí a gente viu também que a gente pode aprender, né, da atitude de Maria. E também do que Jesus disse, né? Porque aí diz que Jesus pediu que as pessoas enchessem de água os potes. Ou seja, ali na página 95 do Desejado de Todas as Nações, a gente vê que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Antes de nós esperarmos um milagre. Deus pode fazer um milagre? Com certeza. E a gente passa a cada dia, né, na maternidade por situações difíceis e às vezes a gente realmente vê que precisa um milagre, só por um milagre para aquela situação mudar. Mas o que Deus espera de nós? Ele espera a nossa cooperação. No Espírito de Profecia tem muitos textos que falam sobre isso, que nós precisamos cooperar com Deus, né? A Bíblia, né, diz isso, que nós somos cooperadores de Deus. Então, nós precisamos fazer a nossa parte antes de esperar que o milagre aconteça, né? Pedir com fé e fazer exatamente o que Deus mandar. Nos esforçarmos para fazer exatamente o que Deus mandar.
Então, na página 95 ali do Desejado, está escrito que Maria fez o que ela podia para preparar o caminho para a obra de Cristo. Então, a gente sabe que tem coisas assim que é só pelo poder sobrenatural, que tem que ser algo sobrenatural realmente, né, para resolver certas situações do nosso dia a dia. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Fazer tudo o que podemos, seguindo exatamente o que diz nos mínimos detalhes, é legalismo? O que vocês acham? Pelo que nós temos estudado aqui na Escola do Mestre Amor. Será que a gente fazer assim o que Deus diz nos mínimos detalhes é extremismo, é legalismo? Não, de forma alguma. Nós estamos obedecendo a ordem, né, a ordem dele, os mandamentos dele, e isso organiza a nossa vida, e aí a gente deixa de estar debaixo da lei para a gente viver em espírito. Então, a gente viver a vontade de Deus. E isso organiza toda a nossa estrutura física, mental e espiritual, porque Deus é um Deus de ordem. Então, primeiro, nós cumprimos os requisitos para a gente. Não tem como, eu, por experiência própria, posso afirmar, não tem como nós alcançarmos uma espiritualidade com a vida desorganizada, com o corpo comendo o que quer, com a boca comendo o que quer, ingerindo o que quer, uma casa suja, uma casa toda bagunçada, os filhos sem hora para acordar, sem hora para fazer as lições. Nós precisamos de uma rotina, e aí não só da rotina, e também obedecer os mandamentos de amor ao próximo e amor a Deus, cumprir os requisitos. Então, tem essas duas ordens, né? Porque tem uma passagem bíblica que diz: põe a tua casa em ordem. E o que é pôr a casa em ordem? É pôr tudo, é pôr a vida espiritual, é pôr a vida dos filhos, é pôr a alimentação, a saúde, o financeiro, o trabalho, tudo em ordem. E aí, a partir do momento que a gente organiza a nossa vida, a gente vai ter paz para poder. É claro que nós vamos organizando tudo primeiro Deus, nós vamos organizando junto com Deus. Sem Cristo nada podemos fazer. Então, Deus está presente desde o início em tudo que nós fizermos. E aí, só que vai chegar um momento que a nossa conforme nós vamos nos organizando, a nossa espiritualidade vai elevando junto com o nosso desenvolvimento, e nós vamos encontrando uma paz que ninguém pode dar, só Deus. Exatamente. Mas alguém gostaria de comentar? A Thaís Costa, Mari, comentou no chat. A educação é a obra de cooperação, né? Divina humana. Isso mesmo. Então, tem um texto que eu já citei algumas vezes aqui, que eu gosto muito, está lá no Parábolas de Jesus, página 176. Lá diz assim: colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Então, assim, tem coisas que realmente, assim, a gente não tem participação. Então, eu entendo que o milagre é algo, assim, que é totalmente sobrenatural, que não tem a nossa participação, né, naquele fato, né, especificamente. Mas, para acontecer, né, o milagre, antes Deus espera, geralmente, que a gente coopere de alguma forma. Deus sempre dá essa oportunidade para a gente participar, né? No Parábolas de Jesus, na página, não, no Profetas e Rei, Profeta, Patriarcas e Profetas, página 201, tem um relato daquela ocasião em que Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo. E ali diz que Deus poderia ter salvo o povo de Israel de qualquer outro modo, mas ele escolheu aquela forma, né, a fim de provar a fé deles e fortalecer a confiança nele. O povo estava cansado e aterrorizado. Então, os egípcios estavam seguindo, eles estavam aterrorizados. Todavia, se eles tivessem se conservado para trás quando Moisés lhes ordenou avançar, Deus nunca lhes haveria aberto caminho. Foi pela fé que passaram o Mar Vermelho como por terra seca. Hebreus 11, 29. Descendo em marcha para a água, mostraram que acreditavam na palavra de Deus
conforme fora proferida por Moisés. Agora presta atenção nessa frase aqui, ó. Fizeram tudo o que estava em seu poder. E então o poderoso de Israel dividiu o mar, a fim de preparar um caminho para os seus pés. Nós conseguimos abrir o mar? Não, né? É algo totalmente assim sobrenatural. Mas aqui está escrito que Deus esperou primeiro que eles obedecessem, que eles fizessem exatamente o que Deus tinha mandado. Então eles participaram de alguma forma desse milagre. E primeiro eles fizeram tudo o que eles podiam, que era possível eles fazerem, né, com as limitações deles. E aí então Deus operou um milagre. E na página 95 ali do Desejados de Todas as Nações, é escrito que como os homens servem primeiro o vinho melhor, e aí vem outra lição para a gente, né? Então, a primeira lição, nós precisamos cooperar com Deus para Ele fazer um milagre na nossa vida, né? Então, a gente tem que ter em mente, infelizmente, às vezes a gente ouve alguns comentários que não têm base bíblica. Então, não sei se você já ouviu isso, mas quando a gente tenta obedecer, às vezes, assim, exatamente como Deus manda, a gente corre o risco de ouvir que nós somos legalistas ou extremistas, né? Ou receber alguns outros rótulos. Mas a gente sabe que os homens fiéis, né, por exemplo, Noé, está escrito que ele fez exatamente o que Deus mandou. E ele e a família foram os únicos que foram salvos, exatamente porque ele fez exatamente o que Deus mandou. Então, o que que é farisaísmo? No capítulo 23 de Mateus, né? Como a gente já estudou aqui, fala o que que era o farisaísmo. Lá diz assim que o problema dos fariseus era a hipocrisia. O problema não era eles procurarem fazer exatamente o que Deus dizia, né? Então tem o texto ali que diz assim que eles procuravam dar assim o dízimo de estritamente cada coisa, até do coentro, né? Até das folhinhas, dos temperos, né? E o que que Deus disse? Ele falou que estava errado fazer isso? Não. Ele falou, vocês devem, continuem fazendo isso, mas façam o mais importante, né? Que é a misericórdia, pratique a misericórdia, o amor, né? A bondade. Então, não é deixar, focar só no amor e deixar de fazer, seguir nos mínimos detalhes o que Deus manda. Um outro problema que os fariseus tinham é que eles inventavam regras, seguiam tradições, colocavam as tradições acima do assim diz o Senhor. Então, eles faziam exatamente o que estava escrito e mais. Eles criavam as próprias regras, as próprias tradições, né? E às vezes aquilo terminava se, se, é, sendo mais importante do que o assim diz o Senhor, né? Então, é importante sim a gente obedecer, fazer exatamente o que Deus diz, né? Obediência, Deus espera obediência de nós, né? Assim como a gente espera dos nossos filhos. Quando a gente manda os nossos filhos fazerem alguma coisa, a gente espera que eles sigam direitinho o que a gente manda, né? Deixa eu ver aqui no chat. A Joyce colocou aqui um texto que está lá no Atos dos Apóstolos. A verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Isso mesmo. Então, hoje em dia parece que a gente tem até medo de falar de perfeição, né? E a gente fica muitas vezes naquela frase, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. E com esse medo, né, às vezes sei lá, sermos rotulados com alguns nomes, a gente às vezes tem até medo de falar a palavra perfeito e obediência estrita e perfeição, né? Mas esse texto aí é um texto inspirado, que nos mostra o que que é a verdadeira santificação, né? É isso que Deus espera de nós, né? Bom, mas é claro, como a Claudete falou, não por nós mesmos, pelo poder de Deus, porque sem mim nada podeis fazer, né? Até
o que a gente pode fazer, né, que a gente acredita que pode fazer por nós mesmos, está escrito que não, que a gente precisa de Deus para fazer qualquer coisa. Uma outra coisa que a gente pode aprender aqui com esse milagre. Lá na página 95 do Desejado de Todas as Nações está escrito assim: como os homens servem primeiro o vinho melhor e depois o inferior, assim faz o mundo com seus dons. O que ele oferece pode agradar aos olhos e fascinar os sentidos, mas se demonstra incapaz de satisfazer. O vinho se transforma em amargura, o espírito folgazão em tristeza. Aquilo que começara com cânticos e alegria, termina em fadiga e desgosto. Os dons de Cristo, porém, são sempre novos e sãos. Se permaneceis nele, o fato de receberdes hoje um rico dom garante recepção amanhã de um mais precioso ainda. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com os enganos do inimigo. E é que fala que o dom de Cristo, que Deus oferece, é melhor do que o mundo oferece, lógico, né? Do que o inimigo oferece. E às vezes a gente fica confuso, né? Às vezes a gente tem estudado tantas coisas aqui que a gente precisa praticar como mães. Eu fico muito feliz, assim, a gente tem várias mães já responderam ali a pesquisa, né? No grupo do WhatsApp a gente pediu para vocês responderem a pesquisa. Quem ainda não respondeu, ajuda a gente lá respondendo. E algumas mães comentam com a gente, né, como esses estudos têm feito diferença na vida delas. E a gente fica muito feliz, né? Porque a gente vê aqui muita coisa que a gente precisa praticar, e às vezes sozinhas a gente tem dificuldade. Juntas a gente fica mais forte, né? Orando umas pelas outras e compartilhando aqui o nosso aprendizado. E às vezes, o que Deus oferece para a gente, o que Deus nos convida a fazer, né, como mães, às vezes parece tão difícil, né, às vezes parece impossível, mas o que Deus pede é sempre melhor. Tem aquele texto também que eu já citei aqui, né, que as promessas, as ordens de Deus são promessas habilitadoras. Então, a gente precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que a palavra de Deus diz, né? Então, Maria teve fé naquele momento, que Deus poderia fazer, Jesus poderia fazer um milagre. E a gente precisa também, né? E a gente precisa crer que por mais que pareça difícil fazer aquilo que Deus está pedindo da gente, é o melhor. E no fim vai ser melhor. O resultado, o que Deus nos oferece não termina em amargura, em tristeza, em sofrimento. É sempre o melhor para a gente, né? Às vezes pode não parecer tão bom, né? Mas é o melhor. É interessante que o milagre de Jesus ele começou com a água, né? A princípio era algo assim, ué, isso aqui é só água, né? Então, de repente, o que Deus está te oferecendo, você olha assim, não parece tão bom, parece tão difícil, mas o resultado vai ser muito melhor, né? Os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Às vezes os nossos podem parecer melhores, né? A princípio, mas a gente vai ver, depois a gente vai ver que não, né? Joyce, pode falar. Só comentando aqui, você falou, né? Aquilo que o mundo oferece, ele é transitório, é passageiro, né? Às vezes parece ser algo fantástico, né? No caso do vinho, todo mundo festejando, algo ali, alegria, mas acabou, né? Ele tem um prazo de vida, às vezes, bem curto. E aqui fala que o dom de Cristo, né? Aqui, ó, a festa que provê para a alma não deixa de proporcionar satisfação e alegria. O dom de Cristo, aquilo que Deus oferece, proporciona satisfação e alegria. E cada nova dádiva acrescenta a capacidade do que a recebe para apreciar e desfrutar, né? Fruir as bênçãos do Senhor. Ele dá graça por graça e não pode haver falta na provisão. Então, aquilo que a gente recebe de Deus nunca falta, né? Ele sempre dá graça por graça e a abundância. Nas bênçãos de Deus há abundância. Então, o Senhor é o nosso socorro bem presente, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso ajudador. E quando a gente acha que acabou, né, naquele momento que a gente está passando por uma frustração, por uma dificuldade na maternidade, fala, Senhor, acabou ali o vinho, não tem mais, né? Acabou a festa, acabou a alegria, né? O Senhor, Ele vem com a sua provisão.
e ele é farto, e ele abastece-nos para abundar. Quando eu li esse texto, eu lembrei daquele texto que está em João, é, João 7,38, que diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aquele que se abastece de Cristo, ele também torna-se um conduto de bênção, continua jorrando dele. Se abasteceu de Cristo, permaneceu em Cristo, Cristo foi abundante na nossa vida, a consequência disso é a gente abundar na vida das outras pessoas. Isso começa primeiro no nosso lar, né? Agora, se nós não estamos abundando Cristo no nosso lar, está faltando Cristo dentro de nós, né? Porque essa é a promessa, porque aquele que crê em Cristo vai abundar. Assim como ele dá de graça em graça, nós também podemos continuar sendo esse conduto, esse canal de bênção, de graça na vida dos nossos filhos, né? Se permaneceis nele, o fato de receberdes hoje um rico dom garante a recepção amanhã de um mais precioso ainda. Então, nisso a gente volta a pensar em Enoque, né? A cada dia andando com Deus. Se hoje eu permaneci nele e recebi de Cristo, a minha experiência amanhã será mais promissora ainda, porque eu já terei de Cristo e ele vai superabundar em mim de novo. Olha que coisa maravilhosa. Isso é caminhar com Deus, né? Isso é crescer na graça. Isso é a crescente da santificação. Não é a santificação lá no fim da vida, o processo de santificação. Lá no fim da vida eu alcanço alguma coisa. Não é isso. A caminhada com Cristo ela é diária, né? E diariamente a gente recebendo dele, com certeza o depois terá mais abundância, né? Isso a gente pode estender para os nossos filhos também colocando-nos nesse papel também, né, de abundar na vidinha deles. Isso, Mari. Verdade, Joyce, que lindo, né? E, e também o dom, o que Deus ofereceu ali, a água, né, o vinho, são símbolos. A água representa o quê? Ali na página 95, é escrito que a água representa o batismo na morte de Cristo. E o vinho representa o derramamento de seu sangue pelos pecados do mundo. E a água para encher as talhas foi levada por mãos humanas, né? Ou seja, tem a participação do ser humano. Mas unicamente a palavra de Cristo podia comunicar-lhe a virtude doadora de vida. Então, a palavra de Cristo é vida. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem, né? Foi assim na criação do mundo, não foi? Deus disse e aconteceu, um milagre aconteceu. Então, a gente tem a nossa participação, né? A água ali, naquele fato, né, de encher as talhas, ali teve a participação das pessoas. Mas só a palavra de Cristo pode dar virtude. Foi a palavra de Cristo que fez diferença ali. Então, a gente depende da palavra. A palavra tem poder. Então, se está faltando poder na nossa vida, será que não é porque está faltando a palavra de Deus na nossa vida, na nossa mente? Está faltando talvez a gente se apropriar das promessas de Deus. A gente tem muitas orientações, né, sobre isso, de que nós precisamos nos apropriar, nos apegar à palavra de Deus. A gente precisa aprender a depender, viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depender da palavra de Deus para tudo. Saber usar a palavra de Deus para dar razões da nossa fé. Então, a gente que está buscando dar a verdadeira educação para os nossos filhos, muitas vezes a gente vai ser questionado, a gente vai ser criticada, né, por causa dessa educação diferenciada, e a gente precisa usar a palavra de Deus, não a nossa própria palavra. A nossa palavra não tem poder para mudar os corações. É a palavra de Deus que faz o milagre, né? É, não precisa a gente ficar assim, né? É, alguns falam, né? Às vezes as pessoas ficam incomodadas, né? Ah, fica batendo a Bíblia na cabeça dos outros, né? Ou seja, falando ali a palavra de Deus, insistindo naquilo, não é isso. Não é você ficar sendo chato e repetindo, insistindo naquilo, né? Mas é fazer o que Jesus fazia. E a gente, quando a gente estudou aqui o capítulo 7 que fala sobre a infância de Jesus, né? O capítulo 9 principalmente, do Desejado de Todas as Nações,
que fala como Jesus lidava com a oposição, lá fala que ele raramente censurava, mas quando ele era questionado, ele respondia como? Com o que ele achava? Não. Ele respondia sempre: está escrito, com a palavra de Deus. E para e o que que diz a palavra, a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, penetra. Então, ela divide nesse sentido que Jesus disse que ele veio trazer divisão, porque a palavra de Deus divide. A palavra de Deus leva as pessoas a se posicionarem, né? Então, ou a pessoa, se a gente usa a palavra de Deus, a pessoa, ou a pessoa vai aceitar, vai se abrir para receber aquela palavra, ou ela vai se fechar, talvez mais ainda, né? Porque ela não quer saber, não quer ouvir a palavra de Deus, né? Mas a gente não pode ter medo de usar a palavra de Deus, né? Porque os sinceros entenderão, os sinceros receberão, os sinceros atenderão e os sinceros serão transformados pela palavra de Deus, né? Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estava começando, engatinhando ainda na verdadeira educação, né, aprendendo sobre a verdadeira educação, muitas outras coisas que a gente tem aprendido aqui, eu lembro que a gente tinha um grupo, assim, a maioria de muitas mães ali, né? E a gente estudava juntos ali a Bíblia, Espírito de Profecia. E aí eu lembro que às vezes né, muitas ficavam ali comentando, o que que vocês acham disso? E, né, todos davam opinião. E eu lembro que tinha uma pessoa que sempre falava, o está escrito. Falava pouco, mas era um texto. Eram textos assim, sabe, da palavra de Deus assim ao ponto, objetivamente, como Jesus fazia, né? E aquilo me chamou muita atenção. Foi aquela atitude daquela pessoa que me levou me deixou curiosa, sabe? Falei, puxa vida, parece que a pessoa tem a Bíblia na cabeça, né? E depois eu fui conversar com essa pessoa e tentar entender como que funcionava, como que era a comunhão dela com Deus. Eu fiquei assim impressionada de ver quanto tempo aquela pessoa levava para assim estudando, se alimentando da palavra de Deus, assimilando, né, digerindo a palavra de Deus ali a cada dia. E por isso que ela tinha a palavra de Deus na mente e no coração, né? E a atitude daquela pessoa fez diferença na minha vida. Todos os textos assim que essa pessoa colocava me ajudaram muito, né? Então, as pessoas que estão buscando realmente a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, elas vão ser atraídas por aquela palavra. Porque a palavra de Deus tem poder, ela traz virtude, ela dá vida, né? O mesmo quanto aos ritos que indicam a morte do Salvador, unicamente pelo poder de Cristo operando pela fé. Então, o poder de Cristo combinado com a nossa fé. Então, tá aí, né? A cooperação do humano com o divino. É isso, essa união do humano com o divino que tem eficácia para nutrir a alma. Então, às vezes a gente se sente assim, a gente se sente vazio, né? Por quê? O que que será que está faltando? Aqui diz que é isso que nutre a alma. Talvez esteja faltando alimento, de fato, né? Alimento consistente, espiritual. Eu achei interessante o testemunho de uma amiga nossa aqui que participa, né? Ela falou que quando ela começou a participar aqui na Escola do Mestre para Mães, ela não entendia muito o que a gente falava, né? Mas conforme ela foi estudando, se aprofundando no estudo, ela foi entendendo aquilo e, 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 e foi fazendo sentido, né? E foi nutrindo, né? A alma. E é isso que acontece com a palavra de Deus. A palavra de Cristo forneceu ampla provisão para a festa. Da mesma maneira, abundante é a provisão de sua graça para apagar as iniquidades dos homens e renovar e suster a alma. Então, como a Joyce falou, né? Quando Deus responde a nossa oração, quando Ele atende os nossos pedidos, nossos anseios, não é mais ou menos. Ele responde assim abundantemente, ele atende abundantemente, né? O meu texto, acho que preferido da Bíblia é Efésios 3:20,
que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Deus é maravilhoso, ele responde, não só responde, como ele responde de forma abundante, né? E essa provisão, a graça dela, quando Jesus diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o que que ele quer dizer? Aqui fala, ó, que ela é a graça de Cristo é abundante para apagar as iniquidades dos homens e renovar e suster a alma. Infelizmente, existe um falso evangelho no mundo, né? Que é aquele evangelho que diz assim, que é só é só pela graça, sim, é só pela graça, né? Foi o que Lutero defendeu, né? E muitos deram a vida por isso, né? E a gente tem estudado na lição da Escola Sabatina sobre isso. Eles deram a vida pelo sola escritura, sola gratia, né? Mostrando que é só pela graça que podemos ser salvos, sim, mas a graça de Cristo ela é abundante para apagar as iniquidades e renovar, não só perdoar os nossos pecados, mas nos dar uma nova vida, uma vida abundante, né? E é nesse sentido que Cristo diz: a minha graça te basta. Por quê? Porque a graça de Cristo é suficiente para dar tudo que a gente precisa. Não é assim nesse sentido como dizem por aí, né? É só pela graça e não precisa da obediência. Não, a graça leva à obediência, né? É o que diz lá na Bíblia, né? Recebemos a graça e o apostolado para o quê? Para a obediência na fé. Então, a verdadeira graça leva à obediência. Como disse o texto aí que a Joyce passou, leva a uma obediência perfeita. Então, não existe graça sem obediência, né? E obediência sem graça, sim, é legalismo, né? Mas as duas coisas têm que estar ali unidas, né? O vinho provido por Cristo para a festa e o que ele deu aos discípulos como símbolo de seu próprio sangue era o puro suco de uva. Aí vem o ponto, né, que algumas pessoas podem dizer, tá vendo aqui, ó, era vinho, né? Mas aqui diz que Cristo não se contradiz. Então, se a gente lê alguma coisa na palavra de Deus que a gente não entende, que parece contradizer uma outra parte da palavra de Deus, a gente tem que pesquisar para entender melhor. Então, se existem outras partes da Bíblia onde Cristo diz que Deus diz que a gente não deve beber bebida fermentada, né, vinho, alcoólica, bebida alcoólica, então aqui não poderia ser um vinho alcoólico, né? Então, aqui a gente viu que era o puro suco de uva que Deus proporcionou, né? Algum comentário mais sobre essa pergunta 4 aqui? Para a gente fechar e passar para a próxima? Se quiserem comentar no chat também. Deixa eu ver se tem algum comentário aí, meninas. Eu falei, a Claudete falou, né, que a palavra divide, mas também soma, exatamente. Isso mesmo, a matemática divina, né, Claudete? Divide, mas soma. Eu vejo assim, Marli, quando Deus fala assim, ó, a minha graça te basta, primeiro que Jesus é a nossa graça, né? É Ele que nos enche com o seu Santo Espírito. Então, quando Ele abunda na nossa vida, por exemplo, trazendo, eu tenho os textos bíblicos na minha cabeça, eu leio, eu estudo muito, então eu vou falando, dentro do meu diálogo, eu vou falando as passagens bíblicas. Eu não utilizo da forma que você falou, que para mim soa técnico, eu ficar só na parte, está escrito. Pode estar, cada um tem uma forma, né? Eu me sinto melhor falando as passagens bíblicas dentro do meu diálogo. Mas se quem quiser, eu tenho todas elas. Até em mente mesmo, eu tenho as passagens bíblicas. Mas o que eu vejo, eu trago sempre para um exemplo prático, porque é a forma que eu aprendo e a forma que eu também ensino e a forma que o meu público me entende. Bom, trazendo para uma parte prática a questão da minha graça te basta, o que eu vejo na prática é o seguinte: Deus pede para a gente uma reforma de saúde, trazendo a questão do legalismo e também trazendo a questão da graça, vou unir as duas coisas. Ele pede, nós temos, se a gente for assim, se o pessoal, a gente for praticar os 8 remédios naturais, é fácil praticar? Depois de um tempo, que nem agora,
que eu já estou chegando numa fase que eu vim praticando tanto, agora já está tornando fácil para mim e para minha família, e as pessoas que estão ao meu redor estão desfrutando do que eu estou vivendo, porque eu ensino também, quando as crianças, os amiguinhos dos meus meninos vêm, a gente faz a mesa, nós preparamos a mesa, as crianças participam, e aí a criança fala assim: Nossa, que legal, primeira vez que eu comi abacate, eu não gostava. Nossa, eu comi caqui, né? Então, assim, mas para muitos, nossa, comer caqui, comer abacate, ai, que nojo. Ouve isso, que nojo. Então, ou seja, nós estamos rejeitando a graça, porque o alimento que Deus proveu para nós é a graça de Deus para nós. Ele está nos dando essa bênção, mas nós não queremos, nós queremos outro alimento. Então, tudo que Deus manda para nós e nós rejeitamos, nós estamos rejeitando a graça dele, a bondade dele, o amor dele, de prover toda a nossa necessidade. Então, para muitos, a gente não querer tomar o refrigerante, a gente não comer carne, não fazer isso, não fazer aquilo, aquilo outro, na hora que a gente está preparando ali um bolo, separar os ingredientes, não usar isso, não usar aquilo, não usar um vinagre, um fermento, não usar ingredientes que vão trazer malefícios para a nossa saúde, para muita gente. Eu tenho ouvido duas irmãs, eu faço trabalho com duas irmãs senhoras. Uma é adventista praticante, a outra não, é adventista não praticante, só de nome. A não praticante, ela fala que a praticante é o quê? Ah, essa daí é fanática. Ela fala que a outra que pratica a reforma de saúde é fanática. E por quê? O médico passou, ela estava com verme, aí o médico passou para ela, a irmã passou para ela a desintoxicação, a desvermifugação. E o médico passou para ela, não, olha, você pode tomar esse medicamento e continuar comendo o que você quer. Entendeu? Então, a que está procurando fazer a vontade de Deus é fanática. E o outro, não, você pode tomar o medicamento e comer o que você quer. Então, qual que ela escolheu? O que toma o medicamento e e come o que quer. Não quis, rejeitou a graça, não quis a benção, entende? E aí, aí nesse momento, o Espírito Santo se entristece. Por quê? O que aconteceu em seguida? Essa senhora tomou os vermífugos, só que ela foi chorar de dor na cama. Ela se retorceu. Eu presenciei ela se retorcendo de dor na cama, dor de cabeça. E foram muitas consequências. Porque o corpo dela está intoxicado, está pedindo uma desintoxicação. E ela não aceita. Só que a gente vai lá, a gente leva o recurso, ajuda, auxilia, mas ela não quer, então ela está rejeitando a graça. Então, eu não consigo fazer nada, a irmã não consegue fazer nada, ela não nos ouve. Então quer dizer, já que ela não me ouve, então eu não vou fazer nada por ela? Não. Então, Senhor, aí eu fiz até aqui, eu consegui até aqui. Agora, que a tua bondade, a tua misericórdia faça parte da vida dessa pessoa. Aí eu entro em oração, intercessão, pedindo para que o Espírito Santo venha sobre esta irmã, para que ela abra a porta e ela nos procure, porque ela está nos rejeitando, eu e a irmã. Então, ela nos rejeita, então a gente não consegue fazer nada. Eu oro, eu entro em oração com a irmã dela, para que Deus abra o coração dessa pessoa que está rejeitando, para que a gente entre com o que Deus está pedindo para a gente fazer pelo nosso próximo. E esse é um trabalho de paciência. É um trabalho que desafia a nós mesmos, porque nós temos que lidar com as nossas próprias emoções. Essa pessoa, lá do jeitinho dela, sem maldade, sem essa intenção, ela está nos afrontando, entre aspas, né? Indiretamente ela não está fazendo isso por mal, mas a gente se sente afrontado quando a outra pessoa não aceita o que a gente está oferecendo, que é do bem, e a gente está vendo que essa pessoa está tendo uma consequência ruim. A gente quer tirar aquela pessoa daquele mal, mas não é por força nem por violência, é por amor. Então nós temos que esperar o tempo de consciência, de despertamento daquela pessoa. Aí nós entramos em oração, em jejum e oração, para que essa pessoa seja despertada e ela aceita o nosso trabalho que nós estamos fazendo em prol de Cristo. Aí temos uma pergunta da Noribel, né? Então, se rejeitarmos a graça, segundo o exemplo dado, rejeitar os alimentos dados por Deus, quem não come saudável está rejeitando a vontade de Deus e, consequentemente, ao próprio Deus?
isso não seria condicionar a graça, a salvação, por extensão, às obras? Vou deixar para minha amiga Joyce aí me ajudar a responder. Eu sei que a Joyce tem estudado bastante sobre essa questão, né, Joyce, de graça e tudo mais. O que que você acha, amiga? Ou o que que você tem estudado, né, sobre isso? Salvação, ela é por Cristo. E não tem outro por quem nós possamos ser salvos. E nada do que a gente faça nos faz merecedores da salvação. Por isso que é graça. Porque eu posso ser praticante da lei, como foi o jovem rico, como foi os fariseus que devolviam o dízimo até do coentro, né? E ainda assim não ter a graça. Então, a gente tem que deixar bem claro isso, que a graça de Cristo, ela independe do nosso merecimento, né? De nós merecermos alguma coisa. Ele nos amou primeiro, antes da fundação do mundo, ele já tinha sido, o Cordeiro já havia sido morto, porque esse foi o plano elaborado no coração de Deus antes mesmo de nós pensarmos antes de nós existirmos, antes de ser cogitada que a Terra, a nossa existência, já havia esse plano da salvação. Então, a gente tem que deixar bem claro isso. Agora, Deus, ele sabe o melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Quando ele nos orienta a fazer as coisas, é pensando no nosso bem. É para superabundar na nossa vida, né? Ele deseja que a gente tenha uma vida mais saudável, deseja que a gente faça escolhas mais saudáveis por amor a nós, certo? E realmente não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas eu vejo assim, em tudo, trabalhar de Cristo no nosso coração. Ele faz com que a gente deseje ter uma vida saudável. Ele nos permite, nos possibilita a obediência. Não depende de nós. A única coisa que depende de nós é a nossa vontade. Não, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. O resto é Ele que faz em nós. O resto é tudo Cristo que faz em nós. A gente não pode condicionar assim o nosso esforço, falar, não, eu estou fazendo pelo meu esforço. Isso sim é perfeccionismo, isso é condicionar a graça de Deus, né? Mas quando a gente faz, porque Deus nos capacita, porque Ele nos orienta a fazer, porque Ele nos dá a força, é a obra dele, continua sendo a obra dele no nosso coração. Entende? Não sei se eu consegui explicar, se era isso, a dúvida era essa. Mas é uma pergunta bastante interessante que você colocou. Às vezes surge essa dúvida mesmo, né? E achando que a gente pode fazer alguma coisa pelas nossas próprias obras, né? Na verdade, a fé sem obra, ela é morta. A gente tem os frutos, a gente dá os frutos. A árvore boa, ela vai dar frutos. E um dos frutos é a obediência, certo? E aqui da história do maná, né, Joyce? Deus ofereceu o maná para o povo porque entendia que era o melhor ali para eles. Deus deu o melhor que tinha, né? O alimento celestial, né? Sim, e eu E acho que é eles um processo. rejeitaram, né? E eles estavam rejeitando, reclamando do alimento que Deus estava dando. E chegou um momento que Deus falou: tá bom, podem comer o que vocês querem, né? E o que que aconteceu? Morte. Vieram as consequências, veio a Ver as morte. consequências. E eu acho que Então, também essa questão, Mari, é tudo um processo, sabe? Do conhecimento de Cristo. É maturidade, é o caminhar com Cristo. Por exemplo, Enoque, até ter tido o filho dele, ele caminhou com Deus. Depois ele teve o filho dele, diz que aumentou a entrega dele a Deus. E depois de 300 anos, então, que ele foi levado ao céu. Depois de 300 anos caminhando com Deus, ele estava pronto para adentrar o céu. 300 anos. Quantos anos nós temos, né? É um processo, é uma caminhada. Tudo com Cristo é uma caminhada. Cada um está numa esfera de conhecimento de Cristo, da vontade de Deus. Deus pede para que a gente seja perfeito, mas perfeito como? Perfeito igual Enoque, com 300 anos lá caminhando com Deus? É isso que Deus pede? Não, Deus pede para que a gente seja perfeito naquela esfera de conhecimento que nós já temos. Quanta luz eu tenho? Eu tenho a luz sobre a reforma da saúde? Eu já entendi? Então o Senhor fala, filha, seja perfeita nisso. Você pode. Agora, eu vou falar de reforma da saúde para uma pessoa, para um ribeirinho que vive, vou falar para um ribeirinho que está lá, que vive ali da pesca, não coma carne. Eu, ser humano, vou fazer isso? Eu não. Você entende, Mari? Mari, tem umas pessoas na Mongólia, lá não tem produção de alimento. Acho que produz batata e cenoura uma vez por ano. Eles vivem
de produtos de origem animal, eu vou falar para eles, não, você não pode comer carne? Não, isso é uma experiência pessoal com Deus e é uma caminhada. Então, por isso que a gente precisa experimentar a Cristo. A gente estudou no outro estudo sobre isso, né? Nós precisamos experienciar a Cristo, experimentar a Cristo, porque Ele vai nos dando luz à medida que nós caminhamos, e aí está. A gente precisa responder a essa luz, porque se nós não respondemos, se tornará trevas para nós. Tem um texto espírito que fala isso. Mas o Senhor entende o nosso tempo de maturidade, de maturação daquela ideia, daquele entendimento. Quanto nós caminhamos com Cristo? Quanto nós já caminhamos com Cristo hoje? Em comparação àquilo que ele caminhou alguns anos atrás, como você na verdadeira educação, como eu, coisas que eu fazia lá atrás que eu achava que estava certa e na verdade não estava. Entende? Então é um processo e temos que experimentar a Cristo e entender que a obra quem faz é Ele em nós. Não é simplesmente parar de comer alimentos. Não se trata de parar de comer alimentos. É muito mais amplo. É obedecer a Deus por amor a Ele e permitir que Ele faça a obra dele em nós, de transformar um coração. Não é forma, não é pro forma, não é por fora, não é fazer, sabe? É muito mais profundo, porque todas essas mudanças impactam no nosso caráter. E o que que a gente quer? O caráter de Cristo. Aliás, o que Ele quer para nós, né? Que tem de vós a mesma mente que houve Cristo Jesus. Ele quer a mente de Cristo em nós. Isso é possível? É possível. Como? Caminhando com Cristo. E ele vai fazer o quê? Transformar-nos e nos dando poder para avançar com ele. Eu acho que é mais ou menos isso. E a gente precisa deixar claro aqui que, né, a Joyce falou que nós precisamos deixar que Cristo faça a obra dele em nós, com certeza. Mas precisa ficar claro para a gente que deixar que Cristo faça a obra em nós não é nos eximirmos da nossa responsabilidade, né? É como a Sim, gente viu aqui no milagre de Jesus. Jesus não fez sozinho o milagre, né? Teve a cooperação. Então, são as duas coisas. Deus espera que a gente faça a nossa parte, mas na sim. verdade, até para fazer a nossa parte, a gente precisa dele. Exato, é isso, Mari, porque a gente tem, às vezes eu falo de uma maneira, as pessoas não entendem, mas é assim, com base na minha experiência, sabe? Às vezes eu tentei deixar de fazer algumas coisas e tentei mudar algumas coisas pela minha própria força, e eu só tive frustração. Só tive frustração porque eu via que não era possível por mim mesmo, pela minha força. A Bíblia diz que não é é pelo braço forte do Senhor, né? Então, quando eu entreguei aquilo para Deus, falei, Senhor, eu não consigo. Faça o Senhor em mim a sua obra. E comecei a orar mais a respeito daquele assunto. Aí as coisas aconteceram. Deus me deu força, porque o poder do Senhor se aperfeiçoou na minha fraqueza. Então, Ele me deu força para conseguir alcançar o que eu estava precisando naquele momento. Mas ainda assim, a obra foi do Senhor, a força foi do Senhor, e o trabalhar do Espírito no meu coração também veio da parte de Deus. A única coisa que eu precisei fazer foi aceitar a graça, de falar, não, Senhor, o Senhor pode me mudar, eu quero fazer a sua vontade. E a partir daquele momento que eu decidi que eu gostaria, que eu queria fazer a vontade do Senhor e coloquei tudo nas mãos do Senhor, Ele me deu forças para caminhar com ele. É nesse sentido que eu digo, sabe? Dele nos sustentar, porque a Bíblia, aqui a gente acabou de ler, né? Que ele apaga as transgressões, as iniquidades, renova a nossa mente e sustém a alma. Ele nos sustém para não cair. É ele que faz isso. Mas se eu estiver ligada nele, quando eu desligo da videira, quando eu saio de Cristo, quando eu desconecto, não há mais poder para vencer o mal. Ainda que eu esteja comendo vegetariano estrito, entende? Se eu desconectei de Cristo, não há mais poder. O poder está nele, né? Está na videira. Nós somos só os ramos. Apesar que o fruto é visto nos ramos, né? A seiva vem da videira. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou dizendo. Sim, é como o milagre do paralítico, né? Ele não tinha poder nenhum para levantar e sair andando. Mas Jesus falou para ele, pega a tua cama e anda, né? E ele É, creu, ele aceitou a graça de Cristo, né? Recebeu, e tem um texto lindo, né, do Espírito de é Profecia, isso que que eu ia fala comentar. É que, maravilhoso esse como que é? texto. A Joyce é bem melhor do que eu para lembrar desse texto, você lembra? Fala que No- quando ele ouviu a mensagem, ele já fez força lá nas pernas, é mais ou menos assim, quer dizer isso, né? Ele já começou a se movimentar, ele não duvidou, né? Sim, Ele já porque fez. ele não tinha força, não tinha poder para aquilo, mas ele Isso. creu e agiu Agiu conforme e aquilo que ele tinha Cristo. esforçou conforme.
né, o que Deus disse conforme a palavra. Sim. Então é algo assim, é lindo isso, né? Todos a gente vê isso, né? Os milagres de Jesus sempre tem a cooperação do humano, né? Jesus perguntava: você crê? Você quer mesmo ser curado? Né? Então tem sempre a participação do ser humano. E esses milagres de Jesus, físicos, Jesus foi muito didático, né? Porque ele queria que a gente percebesse, as pessoas precisavam visualizar o milagre físico, mas na verdade o que Jesus fez externamente, ele estava fazendo internamente, onde as pessoas não têm acesso, onde as pessoas não veem. Então os milagres físicos, eles demonstram o poder de Deus para atuar também internamente naquilo que a gente é lá dentro, no nosso coração. É a mesma coisa, já se você crê que você pode vencer, se você crê em mim, creio, então você vai vencer essa deficiência tua pelo meu poder. Você tem que vir a mim, entende? Esse é o processo. A gente tem que vir a mim, ir a Cristo. E aí ele vai nos ajudar. E a gente tem que seguir o método de Cristo, não o nosso método, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de remédios naturais, da alimentação. E a gente sabe que, principalmente no tempo que a gente vive, a alimentação, os remédios naturais fazem parte do método curativo de Deus. Está escrito que a reforma de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Então, não dá para separar essa mensagem de saúde, a reforma de saúde, da cura física e espiritual. Então, a gente precisa estar disposto a seguir o método de Cristo. Então, Deus quer que os remédios naturais façam parte dessa cura. Então ele fala para a gente: eu quero te curar, eu quero te dar saúde em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, né? João 10:10. Mas de que forma? Faz seguindo, né? Também as leis de saúde. Faz parte desse processo, né? Esse é o método de Porque é o Deus que ele melhor. escolheu. Então a Porque é o gente não, melhor. então não cabe a nós questionar. Se Deus falou, ó, esse método é melhor, usando os recursos da natureza, né? Então a gente tem que simplesmente confiar, né, e atender. Bom, a Karen falou, a cura espiritual é o que mais Deus deseja para nós. A física é consequência, exatamente. Na verdade, é aquilo que diz Efésios 3:20, né? Que o que Deus quer para nós é infinitamente mais do que tudo quanto a gente possa pedir ou pensar. Então, a cura que Deus quer dar para a gente é uma cura completa, inclui tudo: o aspecto espiritual, o aspecto emocional, o aspecto físico, o aspecto social, tudo, né? Então, tá tudo interligado, não dá para a gente separar uma coisa da outra, né? Bom, realmente esse assunto aqui dá margem para, né, muita coisa. Daria para a gente falar muita coisa ainda sobre isso, mas vamos continuar aqui então para a próxima pergunta. Qual foi a atitude das pessoas e de Jesus após o milagre? Alguém poderia ler para a gente aí João 2, os versos 9 a 10? Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Isso. Então, quando eles foram experimentar, eles viram que o vinho era melhor. Eles não sabiam, né, de onde tinha vindo. E, e aí aqui diz, na página 96, como os convidados na festa notassem a qualidade do vinho, fizeram-se indagações que levaram os servos a narrar o milagre. Não contaram como que tinha sido. Os convivas ficaram por algum tempo demasiado surpreendidos para pensar naquele que realizara a maravilhosa obra. Quando afinal o procuraram, verificou-se que se retirara tão quieto que nem os próprios discípulos haviam percebido. Eu acho bem interessante essa atitude de Jesus, né? Não foi só nessa situação que ele saiu de fininho. E as pessoas ficaram tão impressionadas com o milagre em si que esqueceram de quem tinha feito o milagre, né? E quando foram procurar, ele tinha saído de fininho, porque Deus não estava buscando fama, né?
A gente viu que uma das expectativas de Maria era que naquela festa Jesus se pronunciasse, se apresentasse como Messias. E não era esse o plano de Deus para Jesus, né? Então Jesus estava pronto a seguir o plano de Deus, e não era esse o plano de Deus. Então Jesus saiu de fininho. Mas uma lição para a gente também, para os nossos filhos, né? Que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. A lição da modéstia, né? Não chamarmos atenção para nós mesmos de forma alguma, né? Seja pela nossa fala, seja pela forma como a gente se veste, seja pelo que a gente faz. O cristão deve sempre buscar assim a discrição, a modéstia, a humildade, né? Bom, essa foi então a reação, né, de Jesus foi sair de fininho e a reação das pessoas foi procurar Jesus, né? A atenção dos presentes voltou-se então para os discípulos e eles tiveram pela primeira vez a oportunidade de reconhecer a fé deles em Jesus. E os discípulos aproveitaram ali para contar o que eles tinham visto e ouvido no Jordão. E acendeu-se em muitos corações a esperança de haver Deus despertado um libertador para seu povo. As novas do milagre espalharam-se por toda a terra naquela região e foram levadas a Jerusalém. Com novo interesse, examinaram os sacerdotes e anciãos as profecias que indicavam a vinda de Cristo. Havia ansioso desejo de saber a missão desse novo mestre, que de maneira tão despretensiosa aparecia entre o povo. Então, parece que a atitude de Jesus deixava o povo ainda mais curioso, né? Aquela forma despretensiosa de Cristo. As pessoas ficavam ali curiosos, né? Sem entender a atitude de Jesus muitas vezes. Então, é interessante que os discípulos tiveram a oportunidade de contar o que eles tinham visto e ouvido já, de testemunhar, de dar o testemunho pessoal deles. E esse testemunho pessoal deles levou as pessoas, alguns ali, né, a examinarem as profecias, voltarem a examinar as profecias com relação à vida do Messias. Então, e hoje é a mesma coisa, né? O nosso testemunho do que a gente tem visto e ouvido também vai despertar curiosidade nas pessoas e levar as pessoas a examinarem as escrituras para entenderem melhor, né? Alguém gostaria de comentar sobre essa questão? Interessante aqui que a gente falou, né, que a gente não deve chamar atenção para nós mesmos. Então Jesus não, ele próprio não chamou atenção para ele mesmo, mas os discípulos chamaram atenção para Jesus, né? Então a gente deve agir da mesma forma, né? Tem aquele texto de Mateus, não sei se é o capítulo, acho que capítulo 5, né, que diz que as pessoas devem olhar para nós, ver as nossas boas obras e serem levadas não a exaltar a gente, mas levadas a glorificar a Deus. Então, é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos luz no mundo, não atraindo a atenção para nós, mas levando as pessoas a atrair atenção para Deus. Então, tudo na nossa vida tem que ter esse foco. O foco é Deus, não pode ser nós, não pode ser os nossos filhos, né? Então, por exemplo, nossos filhos fizeram alguma boa ação, fizeram algo bonito, algo bem feito. Qual que deve ser a nossa atitude como mães? Como que a gente deve ensinar, né, os nossos filhos a lidar com os elogios? Porque, infelizmente, as pessoas às vezes não entendem essa questão, né? A gente não deve bajular, a gente deve ter cuidado com os elogios, para não trazer exaltação para a pessoa, né? Então a gente tem que ensinar nossos filhos a nunca trazerem a atenção para si, né? Então alguém elogiou, o que que a gente deve fazer, né? Louvado seja Deus, né? Levar sempre para Deus, né? E se for talvez propício ali, aproveitar aquela oportunidade para falar do que Deus fez na gente, talvez, né? Pode ser uma oportunidade para um testemunho pessoal. Então, falar, né? Se as pessoas vierem nos elogiar, a gente pode levar as pessoas, falar como que a gente chegou àquela situação, né? Como que a gente conseguiu
fazer aquilo, como que, ou a gente não, né? Como que Deus nos ajudou a fazer aquilo bem, ou, né? Enfim. Aline, quer comentar? Oi, Marili, bom dia. Então, eu gostaria de. Eu ia comentar sobre aquele primeiro assunto que vocês estavam falando, com relação à mensagem de saúde e outras mensagens importantes que nós temos, que eu vejo da seguinte forma: tudo isso são ferramentas de Deus, que nem, por exemplo, quando a gente instrui uma pessoa a lá naqueles primeiros passinhos que ela está dando, deixar o café, por exemplo. Nós estamos fazendo o quê? Abrindo meios para que a graça de Deus atue na mente dela. O café, o deixar de tomar café, isso tudo é uma ferramenta, não tem méritos nele, né? A mesma coisa a mensagem de saúde em si, como a irmã acabou de comentar, é outra ferramenta. A cada passo de fé que a pessoa dá ao deixar algo, para que a mente dela abra mais para a atuação da graça, ela vai tendo uma experiência maior com Cristo, né? E nessa questão também do testemunho, é outra ferramenta. É uma ferramenta que a gente ali estamos vivendo algo que chama a atenção da pessoa, que na verdade é para caminhar ela a Cristo, né? Se está sendo eficaz na nossa vida, se tá realmente surtindo um bom resultado, é uma ferramenta para levar a pessoa a Cristo, né? Então, tudo isso são ferramentas para as pessoas terem acesso à graça de Cristo, né? E elas são aplicadas em nossa vida pela fé, né? Através da nossa decisão de confiar no que Deus está dizendo. Isso mesmo. A Joyce colocou ali o texto que eu citei, né? Olha só, fala sobre o paralítico. No singelo relato bíblico da maneira em que Jesus curava os doentes, podemos aprender alguma coisa acerca do modo em que devemos crer nele para obter o perdão dos pecados. E aí fala um pouquinho ali sobre o paralítico. Então Jesus ordenou: levanta-te, toma a tua cama e vai. O doente poderia ter dito: Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei a tua palavra. Ele poderia ter esperado primeiro Deus curar, para então ele agir. Mas não, ele creu, olha o processo aí. Ele creu na palavra de Cristo, creu que fora curado, sem sentir nada, ele ainda não tinha sentido a cura. Ele não tinha sentido, e tem textos que dizem que fé não é sentimento. Então, Deus falou, ele creu na palavra, creu que já tinha sido curado e fez imediatamente, ele não esperou, não relutou, não ficou ali se sentindo coitadinho, dizendo não consigo. Não, ele falou, ele fez imediatamente o esforço. Então, esforço faz parte, né? Decidiu andar. Então, a decisão, ó, e andou, agiu sob a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Então, olha aqui os passos. Primeiro, Deus falou a palavra, né? Depois, ele creu na palavra de Cristo. Creu que tinha sido curado já. Depois, o esforço, fez imediatamente o esforço. Depois, ele decidiu, né? Então, primeiro veio a fé, ele creu, depois ele agiu, né? E decidiu andar e andou. Então, antes mesmo dele, na verdade, antes de vir a ação, veio a decisão. Então, a gente precisa, é o poder da vontade, né? Se vocês puderem pesquisar ali no aplicativo EGW Writings, pesquisem esse termo, o poder da vontade. Tem textos, assim, muito esclarecedores sobre esse assunto. Lá diz que a vontade não é a gente ficar assim, eu queria ser curado, eu queria que isso acontecesse. Não. A vontade implica em ação, em decisão. É você decidir agir antes mesmo de você ver possibilidade de agir, né? E é fazer exatamente o que a gente leu aqui. E a força, na verdade, veio depois, né? Depois que ele agiu. Interessante. Depois que ele decidiu que veio a força. Então, se a gente está esperando Deus dar força para a gente agir, sabe que é o contrário. Primeiro você precisa decidir, depois vai vir a força.
né? Mais algum comentário sobre esse ponto? Bom, e por que que Jesus participou desse evento social? Biblicamente, o que que o casamento simboliza? Na página 97 está escrito que Deus participou daquele evento social, daquele casamento, para se pôr em íntima simpatia ou empatia, como eu já falei aqui, né? Tem vezes que o termo sympathy, que é no original tá sympathy, é traduzido como simpatia, mas é um falso cognato, né? Que na verdade é, ficaria melhor traduzido como empatia. Então, foi para se pôr em íntima empatia, né, com a humanidade, iniciando assim sua obra de reforma. Então, naquele milagre, naquele evento, Cristo iniciou sua obra de reforma. Como? Se colocando em íntimo relacionamento com as pessoas, né? Demonstrando assim empatia com o problema daquelas pessoas ali, né? Com a humanidade. Sua presença nas bodas visava um passo na efetuação desse desígnio. Que desígnio? Libertar o povo dos regulamentos absurdos que o acorrentavam, derribando as barreiras que separavam as diversas classes sociais, a fim de unir os homens como filhos de uma só família. Então a gente sabe que, infelizmente, os líderes da igreja tinham criado, faziam coisas que levavam a uma divisão, né? Havia uma barreira, né? Eles se achavam melhores do que os outros, do que os gentios, e havia uma barreira entre as classes sociais. E Cristo veio ali para unir. E ele, o que ele fez ali foi para buscar efetuar esse desígnio, né? Libertar as pessoas daqueles regulamentos que separavam as classes sociais. Então ele participou de um evento social para mostrar que ele estava junto ali com o povo, né? Com todos. Um casamento judaico era ocasião impressionante, sua alegria não desagradava ao filho do homem. Assistindo a essa festa, Jesus honrou o casamento como uma instituição divina. E o que que significa, biblicamente, o que que casamento simboliza? Lá em Isaías, vamos lá em Isaías 62, 4 a 5. Vamos mais uns minutinhos aí. Alguém poderia ler? Versos 4 e 5. Isaías 62. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra, a casada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti, teu Deus. Isso. E lá em Apocalipse 19, 6 a 9, um complemento aí, né? Ele fala, Apocalipse 19, 6 a 9, fala sobre as bodas do Cordeiro. Mas alguém poderia ler esse trechinho aí? E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, como diz na página 97 do Desejado de Todas as Nações, tanto no Velho como no Novo Testamento, as relações conjugais são empregadas para representar a terna e sagrada união que existe entre Cristo e seu povo, no casamento de Cristo conosco.
Ao Espírito de Jesus, a alegria das bodas apontava ao regozijo daquele dia em que levará sua esposa para o lar do Pai, e os remidos, juntamente com o Redentor, se assentarão para a ceia das bodas do Cordeiro. Então, Deus, aquele primeiro evento, né, de que Jesus participou, onde foi o primeiro milagre de Jesus, aponta para isso, né? Para esse casamento, né? Que então era uma ocasião assim muito especial, né? Que remete a isso. Então, o casamento, uma cerimônia de casamento sempre deveria remeter a isso, né? Nos levar a lembrar disso, né? Infelizmente, às vezes a gente vê nas cerimônias de casamento, né, coisas que são impróprias, que não condizem com essa metáfora, com com isso que Deus quer nos levar a pensar, né? Às vezes, numa cerimônia de casamento, nosso pensamento é levado talvez a é, exaltar, né, as pessoas, ou focarmos, sei lá, nos trajes, né, e nos dispersarmos, mas a gente precisa, sem o nosso pensamento, a gente precisa estar sempre atenta para as lições que Deus quer nos ensinar em cada situação da nossa vida, né, para as aplicações espirituais. Assim, o pessoal está comentando aqui sobre o milagre, né, do paralítico que a gente leu aqui. Então, os passos, né, do milagre foi Jesus, o paralítico creu, né, obedeceu, fez imediatamente o esforço, decidiu andar, e aí veio a força, né? E, na verdade, como disse a Joyce, aí, o primeiro passo foi ir a Jesus, né? Isso. Esse assunto, né, da justificação pela fé ou da justiça pela fé é algo assim maravilhoso. A gente deveria dedicar muito tempo para estudar melhor sobre esse assunto da justiça pela fé, né? Tem a ver com a mensagem que nós precisamos pregar ao mundo, né? A terceira mensagem angélica. Realmente algo que a gente precisa entender bem, né? Algum comentário sobre o que a gente estudou hoje, antes da gente finalizar? Joyce, pode falar. Ah, essa questão 6 eu achei interessante como começou a explanação ali do parágrafo 97.1, né? Que diz que Jesus começou a sua obra de reforma. Quando a gente ouve a palavra reforma, algumas pessoas têm até um arrepio, né? Vai falar de reforma, parece que é uma coisa austera, uma coisa difícil demais, uma coisa, às vezes tem até uma conotação um pouco negativa, né? Nos nossos dias, quando a gente fala de reforma. E aqui fala que Cristo começou a obra de reforma através dessa, desse, desse fato dele estar se misturando com as pessoas, né? Eu achei muito interessante. Ele colocou-se em íntima simpatia com as pessoas. Ele precisava ali desfazer um entendimento errado, equivocado a respeito dele, do Pai, da obra, da graça, e ele achou que o caminho para fazer isso era se unindo às pessoas, ir até as pessoas, né? E mostrar para ele, porque Cristo expressa a imagem do Pai, ele veio revelar o caráter do Pai, ele precisava fazer uma reforma, ele precisava orientar as pessoas no caminho certo, e a única maneira que ele tinha de fazer isso era estando entre elas, né? Nós também vimos lá sobre João Batista, ele foi um reformador, e o que se espera de nós hoje, né? Por que que nós vivemos como vivemos? Por que nós fazemos parte da Igreja Adventista, né? Do movimento Adventista? Nós também temos uma obra semelhante a fazer, né? De que maneira? Nós temos aqui o exemplo de Cristo. De que maneira Cristo fez isso? Se misturando com as pessoas, mostrando de fato quem era o Pai, através da própria vida, né? Cristo fez isso. E eu achei bastante interessante. Sim. Jesus não ficou de fora dizendo o que as pessoas tinham que fazer, né? Ele, ele se colocou em íntima empatia com as pessoas. Então, ele se colocou no lugar das pessoas, junto com as pessoas, né? E esse estudo que a gente está fazendo tem a ver com isso, né? Com relacionamentos. Nos próximos estudos, aqui nos próximos encontros, a gente vai se aprofundar mais nessa questão aí dos relacionamentos, da socialização,
A gente já fez um estudo especificamente sobre socialização, que foi o estudo 13. Vocês podem ver os vídeos que nós publicamos lá no canal do Ministério Familiarizando. E esse estudo é um complemento do que a gente já estudou sobre socialização, né? Então, a gente vai ver a importância da socialização para a salvação, para a gente levar salvação às pessoas, né? Não dá para separar, não dá para a gente ajudar as pessoas nesse processo, né, da Hum. salvação, sem nos socializarmos, sem estarmos juntos, né? Esse era o método de Jesus, né? Jesus, ele tinha a natureza sociável, né? E olha só que interessante, para tá acabando o tempo, mas aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando elevar-lhes os pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Olha que interessante. Ele sempre que ele estava socializando, sempre que ele estava com as pessoas, ele procurava entender o contexto da vida daquela pessoa e, independente do contexto, da circunstância da vida, a técnica era a mesma, elevar o pensamento das pessoas para as coisas espirituais, né? Achava prazer em cenas inocentes, de inocentes felicidade e sancionava com a sua presença as reuniões sociais. Que coisa interessante, né? Ele tinha mesmo, Jesus, quando a gente viu lá na resposta, na questão 4, né? Jesus, ele fez todo um simbolismo, né? O milagre de Jesus, ele estava repleto de simbolismo. Em nenhum momento Jesus esqueceu da missão dele, que era revelar o Pai, que era o sacrifício, era a cruz. Esse milagre, o primeiro milagre, estava cheio de simbolismo, porque Jesus estava com a missão na mente, o tempo todo com a missão na mente. E enquanto ele estava com as pessoas, socializando, conversando com elas, atentando para as necessidades dela, que é chamado missionários, para a gente atentar as necessidades, levar ajuda, como a Claudete mesmo falou agora há pouco, instruir as pessoas, o tempo todo, Jesus ele estava guiando os pensamentos dessas pessoas para algo além, né, dessa vida temporal. É muito interessante, uma lição para nós dentro da maternidade, né? Nosso pequeno rebanho de das pequenas dificuldades no dia a dia, na esfera doméstica mesmo, elevarmos o nosso pensamento a Cristo, o tempo todo ao céu e aquilo que Ele tem para nós. Bem interessante. Isso mesmo. A Michelle falou que, assim como no Antigo Testamento, Deus queria estar no meio do povo, né? Então, Jesus é chamado também de Emanuel, né? Deus, que significa Deus conosco. Ele procurou estar com o povo ali através, né, do tabernáculo. O tabernáculo era para que Deus pudesse estar ali entre eles, né? Um sinal, algo visível que pudesse lembrar o povo, ó, estou com vocês. Então, ele colocou o tabernáculo bem no meio do acampamento, para mostrar que Deus estava com eles. Então, assim como no Antigo Testamento, né, Deus queria estar no meio do povo para restaurar e reformar, hoje ele quer fazer o mesmo conosco, exatamente. Cris? Sei que estamos com um tempo assim bem apertado, mas rapidinho só dentro desse contexto, né, que é muito interessante, porque aqui em casa a gente tem buscado, né, em família, né, essa diferença, né, no meio das pessoas, né, mas é legal porque aqui no texto diz que Jesus, então, ele levava os pensamentos das coisas comuns da vida para os espirituais eternas. E ele não consentia com desperdício, nenhuma sombra de mundana leviandade lhe manchou a conduta. Então, ele achava prazer nas cenas de inocente felicidade, sancionava com a sua presença as reuniões sociais. Então, é algo assim que eu acho interessante como família, que ao misturarmos, né, com as pessoas, temos em mente, né, que se misturar não quer dizer consentir com aquelas coisas que muitas vezes estão feitas no meio do povo, porque a gente nem sempre vai achar um campo favorável, né? Um campo onde aqui diz que este casamento honrava, né, a Jesus, não desagradava o Filho do Homem. Nós vamos estar em situações onde isso pode não estar acontecendo. E como nós vamos, então, nos posicionarmos e revelar, né, Jesus e todas essas coisas que ele aqui trouxe, né? Então, a gente falou sobre socialização, acho que a gente falou bastante sobre isso também. Onde estar, né? Se devemos estar em qualquer lugar. Mas eu achei muito interessante a gente levar em conta também, né? Porque senão as pessoas podem dizer assim, não, tem que se misturar, a gente tem que estar em todo lugar. Mas temos que ter o cuidado, né? Assim como Jesus, né? Para que nós possamos elevar as coisas simples para as coisas espirituais. Sim.
como diz o texto, né, que a Joyce e a Cris citaram, Deus tinha prazer em estar em situações onde havia inocente felicidade. Então, essa palavra inocente, esse adjetivo aí é muito importante para ajudar a gente a entender como deve ser a nossa socialização. E na próxima semana a gente vai se aprofundar mais nisso aí. Como que deve ser essa socialização, né? Com que propósito a gente deve se socializar, né? Devemos nos relacionar com as pessoas. Então, não percam, não deixem de fazer o estudo pessoal de vocês aí e compartilhar com a gente na próxima terça-feira o que Deus falou para vocês, né, no estudo pessoal de vocês, tá bom? Bom, vamos orar então para a gente concluir. Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de graça. Muito obrigada porque a tua graça ainda nos alcança. Temos tantas coisas para melhorar na nossa vida, tantas reformas para serem feitas ainda, mas sabemos que a tua graça nos basta, como vimos hoje. A tua graça é suficiente para nos perdoar e para nos restaurar, para nos dar uma nova vida. E muito obrigada, Senhor, porque este assunto, este tema que estudamos, essa história deste milagre, nos mostra o que o Senhor quer fazer na nossa vida individualmente, na nossa família. Nos ajude, Senhor, a crer na Tua palavra, a nos apropriarmos das Suas promessas, a nos apegarmos à Tua palavra e a agirmos conforme a Tua palavra, mesmo antes de sentirmos qualquer força, qualquer poder em nós. Ajuda-nos a crer no Teu poder, na Tua graça e nos ajude a obedecer, Senhor mesmo que nos sintamos incapazes. Ajuda-nos a olhar para Ti, a manter os olhos fixos em Cristo, porque sabemos que sem Cristo nada podemos fazer, mas tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Que essas promessas maravilhosas estejam na nossa mente durante este dia, nos dando força para lidarmos com as situações com as quais nos depararemos neste dia. Nos ajude, Senhor, a não nos esquecermos disso jamais. Que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que não há desculpa para vivermos caindo, vivermos nos lamentando, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Permanece conosco neste dia, Senhor, e ajuda-nos a permanecermos conectados ao Senhor neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação.